Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um tema bastante polêmico, que é a questão do aborto. O vocábulo aborto, tanto na perspectiva médica como na visão jurídica, significa a interrupção do processo de gestação produzida por meios naturais ou artificiais. Por aborto ou abortamento, entende-se a interrupção voluntária ou não da gestação antes de completar as 22 semanas. Aborto criminoso e aborto legal. Então, esse aborto criminoso, ele é um aborto voluntário ou provocado e é considerado ato criminoso e detalhado no Código Penal de 1940, nos artigos 124 até 127. Já o aborto legal, ele é permitido por lei no artigo 128 do Código Penal brasileiro, em situação de estupro. Tipos de aborto. O aborto acidental, como o próprio nome já diz, é aquele que ocorre com consequência de um acidente qualquer, como, por exemplo, a queda de uma escada ou então um acidente de carro. Temos também o aborto espontâneo. Também levando em conta o nome, este tipo de aborto, ele ocorre naturalmente, sendo comum durante a 3ª semana após a fertilização. O aborto frequente, neste caso, há a expulsão espontânea de um embrião ou de um feto, morto ou não, em 3 ou mais gestações seguidas. O aborto induzido. Da mesma maneira que nos outros tipos de aborto, neste também há a expulsão do feto. Porém, neste caso, isto ocorrerá com a intenção da mãe e também de outras pessoas ligadas à gravidez. Temos também o aborto completo. Este tipo de aborto, ele pode ser usado completamente ao aborto anterior, pois neste tipo há a expulsão, ou seja, a retirada dos produtos restantes da concepção do útero. O aborto criminal, neste caso, inclui-se todos os tipos de aborto feitos de forma ilegal. Os abortos induzidos legalmente são abortos eletivos, justificáveis ou terapêuticos. O aborto fitoterápico, que são aqueles provocados pelo uso de ervas abortivas. E a gente tem também o aborto oculto. Este é um caso muito raro, mas é um caso que acontece. É a retenção do feto no útero após a morte do feto. As consequências do aborto. Então, a mulher, ela sofre resultados graves, como contaminação e obstrução das trompas, provocando esterilidade, perigo de lesão no intestino, na bexiga ou nas trompas. E as consequências psicológicas é a queda na autoestima pessoal pela destruição do próprio filho, frigidez, aversão ao marido ou ao amante, culpabilidade ou frustração de seu instinto materno, desordens nervosas, insônia, doenças psicossomáticas e depressões. O aborto e a religião. O aborto, em qualquer estágio de desenvolvimento fetal, significa tirar uma vida humana inocente, e a Igreja condena totalmente esse ato, não importa se a mãe corre risco de vida ou não. Médicos que confrontam a Igreja, a lei e a sua própria bioética. Os abortos ilegais desmoralizam o profissional praticante nos olhos da sociedade, porque a profissão do médico é a de salvar a vida humana e não de destruí-la. Há poucos estudos que buscam saber como os médicos ficam diante de tantas revoltas da sociedade. Eles confrontam a lei, a Igreja e até a sua ética médica em troca de um dinheiro extra.